Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse momento é um momento para você e nós estamos chamando ele de momento metanoia com o Senhor. E hoje é um prazer estar recebendo, estar conversando hoje com você aqui. Eu sou a Andrea, eu sou cristã desde 2002, quando eu confessei o Senhor pela primeira vez como o Senhor da minha vida. E a minha caminhada como o Senhor começou na época que eu estava na faculdade. A minha formação acadêmica é em psicologia. E eu creio que a psicologia entrou na minha vida não somente porque foi algo que brotou no meu coração na medida que eu fui cursando e me apaixonando pelo curso, mas também porque foram planos do Senhor para a minha vida. E numa outra ocasião a gente vai falar e conversar mais profundo, mais de perto sobre isso. A proposta desse momento é nós estarmos falando sobre transição de mente. A Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente e buscar ser igual a Cristo. Porém, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós recebemos mensagens ou ideias ou escutamos coisas a nosso respeito e passamos a acreditar nelas, né? Ou até mesmo a gente pode até não ter escutado de alguém, mas de alguma forma nós começamos a alimentar pensamentos a nosso respeito e muitas vezes esses pensamentos não são pensamentos nem de paz, nem pensamentos positivos a nosso respeito. São pensamentos que nos fazem ver a nós mesmos de uma forma limitante, nos enxergarmos de uma forma diminuída. E hoje eu quero trazer a proposta para mim e para você de que nós estejamos começando a acreditar um pouquinho mais naquilo que a Bíblia fala que nós somos, né? E será que não é possível a gente começar a mudar essa forma como nós pensávamos a nosso respeito até agora, até hoje, e começarmos a pensar de uma forma diferente e nos enxergarmos e verdadeiramente acreditarmos em nós mesmas de uma forma diferente? Eu creio que um texto que muitas vezes eu vejo muita gente compartilhando, né, principalmente nas redes sociais, ele fala o seguinte, que Deus ele não nos escolhe por aquilo que nós somos. Nós somos falhos, né? Mas Deus nos escolhe, sobretudo, por aquilo que Ele sabe que nós podemos ser, por aquilo que Ele colocou de essência dentro de nós e por aquilo que Ele quer usar em nós, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família. E essa transformação, para que nós possamos até viver o melhor do Senhor, viver a completude daquilo que é a vontade do Senhor para nós, ela não começa no momento em que a gente já está fazendo algo. Ela muitas vezes inicia por um momento em que nós vamos ter que passar ou por cura, ou por mudança de pensamento, ou por mudança de ações. E é nesse momento, desse jeito exatamente como Deus nos fez, ou que também nós permitimos acreditar que nós éramos, que o Senhor vai começar trabalhando na minha vida, na sua vida, e vem trazer sobre nós uma transformação para aquilo que Ele deseja ter como plano maior no nosso futuro. Como, por exemplo, Ele fez com Davi. Quando Deus escolheu Davi, Davi não era ainda um grande governante, ele não sabia como governar. Ele sabia administrar o rebanho do seu pai. Ele era muito bom nisso. Primeiro ele precisou saber governar e administrar algo pequeno, para que um dia ele pudesse governar e administrar uma grande nação, que foi Israel. José também, antes dele se tornar o grande governante sobre o povo hebreu e sobre o Egito, ele precisou ser alguém que aprendeu, né? E ele precisou ser alguém que precisou ter trabalhado na sua mente, precisou saber perdoar, precisou saber acreditar em si mesmo e naquilo que Deus havia colocado sobre ele como promessa, para que um dia, já
depois de passar por todo um processo de treinamento, de cura, ele pudesse viver o que era a missão e o propósito do Senhor na sua vida. Nós vamos ter uma caminhada aí nas próximas semanas, vamos estar nos encontrando aqui nesse canal. E dentro desses encontros nós vamos falar sobre aquilo que Deus deseja plantar, fazer florescer em nós, nas nossas vidas, especialmente nas nossas vidas enquanto mulheres, servas do Senhor, e aquilo que Deus fala, a Bíblia mostra e fala sobre quem nós somos. Quem somos nós no reino de Deus? E a Bíblia traz inúmeros exemplos de mulheres que foram muito usadas e que foram pessoas-chave na história do povo hebreu e do povo cristão, né? E nós também hoje podemos ser assim, usadas. Nós podemos passar também por uma transição de mente. Maria, lá atrás, quando ela recebeu a promessa de que ela seria a mãe do Salvador, ela precisou passar por uma grande transição de mente, né? Ela precisou ser transformada. Esther, quando começou a entender o porquê que Deus permitiu que ela fosse levada para o palácio do rei e fosse escolhida entre muitas mulheres para ser a sua rainha, ela começou a entender depois de todo um processo o porquê, o propósito de Deus para que ela estivesse ali naquele lugar, que era salvar o seu povo, né? Então, vamos começar a partir de hoje a buscarmos transição na nossa mente, uma nova mentalidade, uma nova forma de nos vermos, de acreditarmos em nós mesmos, mas à luz da palavra. E eu quero compartilhar nesse primeiro encontro com você algo que me ajudou muito e colaborou muito para uma transição de mente na minha vida. Durante o período da pandemia, em que nós estávamos ali naquele isolamento, e eu moro em Manaus, e aqui o impacto da pandemia foi muito forte. Todos os dias chegavam notícias muito difíceis para todo mundo. Todos nós conhecemos pessoas que foram levadas naquele momento ali na pandemia. Assim como todos, eu também fui buscar ao Senhor e pedir direção dele. E nesse momento eu comecei a assistir cultos de uma igreja, não é uma igreja, também assisti a cultos de igrejas brasileiras, mas eu comecei a assistir cultos de uma igreja nos Estados Unidos. E lá eles têm um hábito de todos os dias fazerem uma oração e nessa oração declararem para si mesmos, para o reino do Espírito e também, né, declararem no mundo físico o que a Bíblia fala a respeito de nós. O que a Bíblia fala sobre mim? Então eu quero encerrar esse nosso primeiro bate-papo propondo que a gente faça essa oração, que a gente declare essa palavra. O que a Bíblia fala sobre nós? E eu quero te convidar a fazer essa oração aqui comigo nesse momento, tá bom? E eu espero poder lhe encontrar novamente em outros encontros. Vamos lá. Eu sou abençoada, eu sou próspera, resgatada, perdoada, saudável, completa, talentosa, criativa, confiante, segura, disciplinada, focada, preparada, qualificada, motivada, valiosa, livre, determinada, equipada, capacitada, ungida, aceita e aprovada por Deus. Não sou mediana, nem medíocre. Sou filha do Deus Altíssimo. Sou vitoriosa e não uma vítima. Em mim há sementes de prosperidade. Meus melhores dias estão à minha frente. Eu serei tudo o que o meu Deus me criou para ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Em minha vida não há e também não haverá nada quebrado, nada faltando, nem nada fora do lugar. Em nome de Jesus, amém. Então eu quero lhe convidar a todos os dias fazer essa oração também. Desde que eu comecei lá na pandemia a declarar sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha mente, esses versículos, eu vi que a minha mente começou a ser transformada e renovada por Cristo. Eu comecei a ser curada e sarada de coisas que haviam acontecido no meu passado e que de vez em quando eu vou estar aqui compartilhando alguns pedacinhos aqui com você. E eu quero lhe convidar a fazer também essa oração todos os dias e te desafiar a também ver o melhor de Deus acontecendo. E se você começar a perceber que por esse novo hábito, sua vida também foi transformada e modificada, compartilhe aqui com a gente o seu testemunho e aquilo que você também vivenciou. Até a próxima quinta-feira. Até mais. Deus lhe abençoe.